Isto. Vamos lá, vamos voltando. Rondinelli, meu amigo, a paz do Senhor, o esposo da Ângela. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. É assim mesmo, a internet, né, quando a gente mais precisa dela, tem hora que ela dá umas falhas, né? É assim mesmo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Maravilha. Irmãos, aqui relembrando durante esta semana, olha quantas mensagens de Deus nós ouvimos aqui, por homens aí abençoados por Deus. Segunda-feira eu trouxe uma palavra para os irmãos. Na terça-feira foi o nosso irmão Wenderson Flores, trouxe uma palavra do céu, amém? Sobre a questão da ansiedade, de que nós devemos estar sempre atentos, com a nossa fé aguçada, com a nossa esperança firme, né? Ainda mais firmada nas promessas de Deus, nos propósitos de Deus, tá? E também na quarta-feira, nosso irmão pastor Denilson Lima nos trouxe aqui uma palavra que foi assim sensacional, top. E ontem o nosso irmão Romário Justiniano, diácono Romário Justiniano, pregador, nos trouxe aqui uma palavra do céu. E hoje o pastor Jailton Félix conosco, né? Ali do estado do Rio de Janeiro, homem de Deus, mestre na palavra, pastor de igreja, que conhece as necessidades do rebanho, conhece as necessidades da igreja. E não é pastor de enfeite, não, é pastor mesmo, que exerce o seu ministério, o seu pastorado, que cuida das vidas do rebanho do Senhor Jesus. Amém? Pastor Jailton já retornou aqui e nós vamos agora chamá-lo. Amém? Ele estará aí ministrando a palavra de Deus e vai ser bênção no nome de Jesus. Nós queremos ouvi-lo, né? Aleluia. Glória. Muito bem, aguardando aqui o nosso querido pastor Jailton. Aleluia. Glória a Deus. Ô, glória. Agora vai. Desculpa aí, meu pastor, que lá em cima a internet travou. Então, como a gente estava falando, existe uma intenção divina de que haja saúde relacional, não somente no que tange ao vertical na vida com Deus, mas também na horizontal na vida com o próximo. Tanto que Jesus ele resume os mandamentos dizendo: ame a Deus sobre todas as coisas, vertical, e ao próximo como a si mesmo. Nesse texto aqui em especial, o escritor está falando sobre essa questão do relacionamento na horizontal. Ele diz como que nós temos que tratar aqueles que são, na linguagem aqui, mais fracos do que nós. Ele diz que nós temos que ter um cuidado especial com aqueles que têm as mãos enfraquecidas, com aqueles que têm os joelhos vacilantes. Tem outra versão que diz joelhos desconjuntados. Ele diz aquele que é manco, você cuidado especial, use uma graça, uma dose de graça maior com ele para que ele não se desvie. E aí, no meio dessa palavra, no verso de número 14, ele diz: busquem viver em paz com as outras pessoas, busquem a paz e a santificação, sem a qual... Quando eu li essa palavra aqui, na verdade eu li um comentário sobre ela, muito interessante, que a impressão é que meio que quando o escritor fala de santificação, no meio dessa palavra relação, sai de sobre fracos, ele fala sobre cuidado com os mancos, ele fala sobre o cuidado
com aquele que está com os joelhos vacilantes, e aí, de repente, ele busquem a paz com todos e a santificação. E a gente fica se perguntando o que santificação tem a ver com esse contexto que o escritor está falando. Na verdade, santificação tem a ver com todo o que é apresentado. A ideia, pastor Alessandro, é que o escritor está tentando nos apresentar uma santificação funcional, uma vida de santidade na prática. E ele vai mostrar para a gente como que nós revelamos a nossa santificação, ou a nossa vida de santidade com Deus na prática. E o versículo de número 14, ele fala dessa praticidade da vida com Deus, mostrando a relação do homem com o homem, busque a paz com todos, e do homem com Deus e a santificação. Então, assim, eu vou mostrar para vocês o que é um homem santo, como desce alguém com as mãos enfraquecidas, fortaleça essa pessoa. Deus que ele permaneça assim na igreja, porque uma hora ele vai ser curado. Que ele fique assim junto com ele, pega ele.
Meus irmãos, nós estamos tendo aqui um problema aqui na internet do pastor Jailton. Poxa, que pena, que pena. É assim mesmo, né, meus irmãos? Internet é uma bênção. Internet é uma bênção. O pastor Jailton talvez esteja com problema lá na sua internet. Poxa, que pena. Que pena mesmo. Só aguardar um minutinho aqui. Se o pastor Jailton vai ver se ele entra novamente. Se não entrar, nós vamos ler uma palavra aqui e compartilhar uma palavra aqui para os irmãos. Amém? Glória a Deus. É assim mesmo. A internet é uma bênção. É uma bênção. Tá? Vou aguardar aqui mais um minutinho aqui para ver se ele vai entrar. Talvez ele esteja com problema na internet dele, mas se ele não entrar aqui, eu quero aqui. Muito bem. Nós temos aqui alguns irmãos conosco. Nossa irmã Diaconisa Joana, Tiago Levita, o Valdecir, Deus abençoe, pastor Denilson Lima, glória a Deus. Pastor Zadok, que bênção. Que bênção, que bênção, que bênção. Só um minutinho, irmãos, aguardando aqui, um minutinho só. O pastor Jailton entrar e se ele não entrar, ele está com problema na internet, na transmissão, mas eu vou trazendo aqui para os irmãos aqui uma palavra no nome de Jesus, para você não ficar sem a palavra. Nós já oramos, depois no finalzinho quero fazer uma outra oração por você, porque nós cremos que a oração da fé, ela salvará o doente. Nós cremos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós acreditamos piamente que o nosso Deus, o verdadeiro Deus, é o Deus que conhece as nossas necessidades, que conhece as nossas dificuldades, conhece-as antes mesmo de nós lhe pedir. Antes de nós dobrarmos os nossos joelhos em oração, Deus conhece as nossas necessidades, mas Ele nos ensina a orar e a buscar a Deus. Por quê? Porque oração é relacionamento. Você, nós só conhecemos uma pessoa, nós só nos relacionamos com uma pessoa a partir do momento em que nós conversamos, né? Quando você conhece alguém, você começa a conversar, aquela pessoa passa a conhecer um pouco de você, você também passa a conhecer um pouco daquela pessoa à medida em que há uma troca de informações, não é isso? Na oração também com Deus é a mesma coisa, é na oração que nós apresentamos a Deus a nossa causa, apresentamos a Deus a nossa situação, e nós também apresentamos a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, as nossas ações de graça por tudo aquilo que Deus fez, por tudo aquilo que Deus faz, por tudo aquilo que Deus fará por cada um de nós. Então, por essa razão, meus irmãos, nós estamos empenhados neste trabalho de oração importante, esta parte, ou esse quinhão que pertence à Igreja de Jesus, esta ferramenta, esta bomba atômica poderosa que é a oração, que mudou histórias, que mudou circunstâncias. A paz do Senhor, pastor Moacir Moreira, que alegria tê-lo aqui conosco. A oração que mudou a mente de reis, né? Que mudou decretos. Esta oração, né? Esta ferramenta poderosa está à disposição da igreja. Nós precisamos, mais do que nunca, buscarmos a Deus, na presença de Deus, relacionarmos com Deus e pedindo que Deus venha intervir, né? Nós que estamos dentro de um contexto, não somente a nossa nação, mas no mundo todo, nações estão desesperadas, líderes, governantes, prefeitos, governadores, presidentes, ministros estão desesperados por causa
exatamente da questão desta pandemia, desta crise generalizada que se instalou praticamente no mundo todo, onde não somente trouxe aí uma preocupação, um desespero, mas trouxe também consigo essa crise, trouxe o caos, né? Trouxe a desestabilidade, ok? Trouxe aí realmente, veio para estremecer as bases aí das nações e na ponta, lá no fim, né? No fim da linha, estar ali eu, você, está ali o pobre, o necessitado, o trabalhador, o empresário, ok? Passando aí as dificuldades que são gigantes, ok? Em função deste mal. Diante desse quadro, meus irmãos, só colocar aqui um fundo abençoado aqui. Diante desse quadro, nós temos como saída manter a nossa vida na presença de Deus, sendo fiel a Deus, sendo fiel ao nosso trabalho, sendo fiel ao nosso patrão, trabalhando para Ele como se nós estivéssemos trabalhando para o próprio Deus, e que isso é fato, é verdade, sendo honestos, verdadeiros, e em especial nesta noite, sendo um homem e uma mulher de oração. Amém, meus irmãos? Nós não temos dúvidas que o salmista, que é um salmista anônimo, o Salmo 107, você vai perceber na sua Bíblia que não aparece quem o escreveu, quem o compôs. Mas ele vai nos falar aqui com muita propriedade, dizendo assim no versículo 28, então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Primeiro, diante de uma situação de angústia, diante de uma situação de dificuldade, de desespero, diante de uma situação preocupante, perigosa, instável, meus irmãos, nós temos que ir à presença de Deus em oração. Porque a crise, ela traz consigo uma pedagogia extraordinária. A crise, sim, ela traz dor. A crise, sim, ela traz perda. A crise, sim, ela traz pobreza. Ok? A crise é um desafio. Mas a crise traz consigo algumas lições que nós precisamos extrair, aprender, absorver, a exaurir as lições em que a crise tem para nos ensinar. Uma delas, entre tantas centenas e milhares de lições que a crise nos ensina, ela nos ensina que, diante de uma situação que nós não temos controle, que nem os nossos governantes conseguem controlar, conseguem dominar. Diante de tudo isso, meus irmãos, nós precisamos aprender com a crise de que a oração é uma porta que Deus se abre para nos livrar das nossas angústias. Talvez a oração não me livre da crise até então, mas a oração, a princípio, me livra das minhas angústias. Porque quando eu oro, eu estou falando com Deus. Quando eu oro, eu estou me relacionando com Deus. E quando eu oro, eu recebo da parte de Deus, do meu amigo, do meu pai, como pregou o presbítero Denilson Lima, o nosso pai querido. Nós recebemos dele na oração, no momento da crise, da dificuldade. Recebemos uma renovação na nossa esperança. Nós recebemos uma renovação na nossa fé. Deus ilumina o nosso entendimento e nos dá uma visão. Faz clarear a nossa visão e nos ajuda
a tomar as decisões corretas segundo Deus. A oração no tempo da crise é extraordinária, meus irmãos. Eu não digo só no tempo de crise nós devemos orar, mas nós estamos inseridos num contexto de crise, num contexto de instabilidade, num contexto de guerra. Há uma guerra espiritual instaurada. Há uma guerra política, há uma guerra de poderes. E há uma guerra espiritual. Satanás aproveita a situação. O diabo aproveita a situação. Há uma batalha travada. E como a igreja vai vencer? Como eu e você vamos vencer? Como eu e você não seremos engolidos, devorados pelas consequências dessa crise? Como é que eu e você vamos escapar, meus irmãos? Como é que eu e você não seremos grandemente abalados nesta crise? É através da oração. É através de uma vida de oração na presença de Deus. O salmista está dizendo, versículo 28, então clamam ao Senhor na sua tribulação. Na tribulação, a tribulação revela a nossa fragilidade, meus irmãos. A tribulação revela a nossa pequenez. É na tribulação que revela o quanto nós somos impotentes. Por isso eu tenho que orar, porque eu sou pequeno, porque eu sou um fragmento de pedra, porque eu não tenho condições. Na tribulação eu tenho que ir a Deus, porque eu não sou, mas Ele é. Aleluia. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu sou fraco, mas Ele é todo poderoso. É no momento da crise, no momento da tribulação, é que nós experimentamos o agir de Deus, o tranquilizar de Deus. É no momento da crise que, através da oração, nós recebemos as diretrizes de Deus, a renovação espiritual. É na oração que nós fortalecemos a nossa musculatura espiritual. É na oração, meus irmãos, é que nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. É na oração é que nós vamos ver Deus abrir o mar. É na oração que nós vamos ver Deus represar o Jordão. É na oração que nós vamos ver Deus não permitir que o fogo consuma os seus filhos. É na oração que nós vamos ver Deus não permitindo que os leões devorem o seu povo. É na oração que nós vamos ver Deus mantendo a igreja de pé na sua presença. Porque quando nós estamos em oração, nós estamos com os nossos corações contritos, entregues, confiantes, esperançosos em Deus. Nós estamos esperançosos em Deus porque cremos que Deus é aquele que nos ouve, que nos livra das nossas angústias. Essa crise não pode fazer você entrar em desespero. Essa crise, meu irmão, não pode fazer com que a depressão tome conta da sua vida e da sua alma. Essa crise não pode roubar o seu sono. Essa crise não pode arrancar do seu rosto o seu sorriso. Essa crise não pode destruir a sua esperança, a sua fé, não pode. Através da oração, através de ir a Deus, buscar a Deus através da oração, é que nós vamos receber a força devida, o ânimo devido, para que nós continuemos. O versículo 29 diz assim, ele faz cessar a tormenta e ele acalma as ondas. Lembra daquela passagem? Que Jesus despede a multidão e atravessa o mar. Que na realidade não era um mar, é um lago, né? O lago de Genezaré, o mar da Galileia.
por ser um lago muito grande, era chamado, né? Apelidado de mar, mas ele era um lago. Jesus disse, passemos para a outra banda do lago. E de repente, Jesus, ao despedir a multidão, ele deixa ali a multidão, e os seus discípulos entram no barco, e ele vai agora, junto com os seus discípulos, atravessar aquele lago. Já era tarde, e ele agora vai em direção a Gadara, porque Jesus vai ali realizar uma grande obra, que é a libertação daquele homem, que era uma assombração naquela região de Gadara. Só que na trajetória, Jesus estava descansando até a travessia, e de repente há uma tempestade. De repente há ventos fortes. De repente há mar revolto. De repente pequenas ondas vão se agigantando e começam a cobrir o barco. O vento é muito forte, a tempestade é intensa e as ondas são violentas. O mar se torna violento e agora gerando perigo. E de repente os discípulos, olhando aquela situação, e eram homens que tinham costume com o mar, costume com a água. Mas eles olham e veem uma situação de perigo constante. E eles gritam por Jesus. A quem você está gritando? A quem você está buscando? Com quem que você está falando nessa crise? Diante da sua tribulação, diante da sua tormenta, diante da sua angústia, você está chamando por quem? A quem você está buscando? O grande conselho de Deus para mim e para você, nesta noite, é que você e eu busquemos a Deus em meio à crise. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Aquilo que deixa a vida da gente agitada, que deixa a gente sem chão, desorientado. A vida se torna uma tormenta muitas das vezes. Para muitas pessoas, essa crise fez da vida de muitos uma tormenta, uma tempestade intensa, com ventos fortes, com ondas gigantes. Mas o texto está dizendo, o salmista está dizendo assim, olha, ele faz cessar a tormenta. Ele faz essa tormenta acabar. Pastor, mas tem como ser para ontem? Não sei. O tempo é de Deus. O tempo não é a questão aqui, meu querido. A questão é a certeza que a palavra de Deus nos dá. Ele, o Todo-Poderoso, tem poder para fazer cessar a sua tormenta. Ele faz cessar a tormenta. A sua tormenta, Deus vai fazer cessar. E ele acalma as suas ondas. Aquilo que se levanta, aquilo que cobre a sua vida, aquilo que se torna maior do que você. Não é? Não tem problemas na sua vida e na minha, que são maiores do que nós. Nós não temos como resolver. São gigantes que se levantam. São os Golias da vida que se levantam. É Satanás que se levanta contra a minha vida, contra a sua vida, contra a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, o ministério, a igreja de Cristo Jesus. À medida em que as ondas se levantam, o salmista está dizendo assim, olha, a essas ondas gigantes, ele faz acalmar. Ele coloca um basta. E por último, aqui no versículo 30, diz assim, então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus continue cobrindo
a sua vida de bênçãos. E jamais esqueça que Deus é Deus. Que Deus tem todo o poder. Que se Deus determinar, se Deus decretar que nenhuma praga chegará à sua tenda, praga alguma chegará à sua tenda. Se Deus decretar, nenhum mal te sucederá. Nenhum mal te sucederá. Creia na palavra de Deus. Creia no poder da oração. Creia que quando eu oro, que quando eu clamo, aquele termo que a Bíblia chama de buscar a face de Deus. O que é buscar a face de Deus? É buscar a atenção de Deus. É isso mesmo. Já viu quando você está conversando com alguém, mas aquela pessoa não está olhando para você? E que às vezes a gente fala, ô, olha para cá, meu filho, estou conversando com você, me dá atenção aqui. Não é isso? É a mesma atenção que o cego em Jericó obteve de Jesus. Ele gritou, ele clamou, ele pediu, ele berrou, ele teve a multidão, um grupo na multidão que disse que era para ele não incomodar o mestre enquanto Jesus está andando, mas ele não deu ouvidos à multidão e ele foi gritando, gritando, e Jesus andando. De repente o clamor dele veio com fé, veio com insistência, com perseverança. Quando ele grita com fé, com esperança, com perseverança, com atitude, um dos pregadores que pregaram nessa live, me parece que foi o nosso irmão Wenderson Flores, ele disse, oração é exatamente, é orar e você agir. É você buscar a Deus e fazer aquilo que te pertence fazer. Quem ressuscitou a Lázaro? Jesus. Quem removeu a pedra? Então, quando aquele cego chamou por Jesus, a Bíblia diz que em determinado momento, o clamor daquele cego entrou nos ouvidos de Deus. E a Bíblia diz que Jesus vai até a presença do filho de Timeu. E de repente, Jesus está agora face a face com ele. Eita glória! Eu estou sentindo Deus aqui. Clame a Deus. Ore. Até você perceber. Até você sentir. Até você se certificar que quando você ora, a face de Deus está virada para você. Dizendo assim, pode falar minha filha Joana, pode falar Tiago, pode falar Edmilson, pode falar Denilson, eu estou aqui. Buscar a face de Deus. Nós estamos, irmãos, escondidos em Deus. Olha, nós estamos escondidos em Deus. Na oração, nós temos essa entrada, esse livre acesso, esse livre trânsito à presença de Deus. E por mais que milhares e milhares e milhões ou até bilhões de pessoas estejam gritando talvez a mesma coisa que você está gritando, quando você ora, você está invocando a face de Deus. E nesse momento, Jesus vai se virar para você e vai dizer, o que queres que eu te faça? E você poderá fazer o seu pedido e ser atendido por Deus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Uma pena, né, aqui por problemas técnicos, né? Não foi possível aqui o nosso querido pastor Jailton participar, ok? É um trabalho ao vivo, então a gente sabe que existem problemas, mas que Deus abençoe o pastor Jailton aí pela disposição de nos atender. É uma pena, mas
Deus nos preparará uma outra oportunidade. Meus irmãos, amanhã, às 23 horas, nós estaremos aqui novamente. Nós estaremos aqui amanhã, às 23 horas. E amanhã vai ser muito especial. Por que vai ser especial? Primeiro que Jesus vai estar com a gente nessa live de amanhã. Igual ele está aqui. Eu estou sentindo aqui a presença de Deus. Eu estou sentindo aqui que Deus está falando ao seu coração e ao meu coração. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo que Deus está fortalecendo você. Eu estou sentindo que com esta palavra Deus está ministrando ao seu coração. Não desespera, não. Não joga a toalha, não. Não chuta o pau da barraca, não. Não abandona Jesus, não. Fica firme com Ele. E ora. Ora. Ora uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, um dia, uma semana, um mês, um ano, a vida inteira. Ore. Busque a presença de Deus. Porque no tempo certo Deus se levanta. E olha, irmãos, a garantia é essa. Deus se levanta. Amém? Meus queridos, amanhã nós estaremos aqui e estará conosco amanhã, em nome de Jesus, 2 irmãos muito queridos nossos. Primeiro será o pastor Josiel Luciano Rosa. Viu? Pastor muito abençoado por Deus, vaso de Deus, pastor de igreja, e é pastor mesmo, viu? Bênção de Deus. Estará ministrando aqui uma palavra do céu para nós, em nome de Jesus. E amanhã também estará conosco a cantora Alice, aliás, a dupla Alice e Marquinhos. A cantora Alice e o seu esposo Marquinhos estarão louvando a Jesus. E olha, você não pode perder, vem porque vai ser especial. A Alice, mas o Marquinhos vão louvar a Deus com 2 louvores. E já em seguida vou passar para o pastor Josiel Luciano Rosa, para ministrar uma palavra do céu aí, para o meu, para o seu, para o nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer aqui uma oração por você. Você que ficou comigo aqui, né, até esse momento, eu quero orar por você. Amém? Nós estamos em oração na nossa congregação, como eu disse. Amanhã também nós temos oração. Amanhã é com toda a juventude da nossa igreja. Não é uma grande juventude, né? Mas é um número de jovens estarão amanhã na oração. Estarei lá também orando com eles. E domingo também, ok? E nós temos amanhã, sábado, né? Que já é hoje, né, obviamente. Mas sábado, pastor Josiel e a cantora Alice e o cantor Marquinhos. Domingo, estará conosco o nosso irmão Jefferson Matos, tá bom? Vai estar ministrando a palavra de Deus e vai ser bênção em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai que estás no céu, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de nós estarmos aqui na tua presença. Eu te agradeço de coração. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela vida do teu servo, o pastor Jailton Félix. Infelizmente, ó Pai, por motivos técnicos, não foi possível, Deus, ouvir a ministração da palavra do Senhor através do servo de Deus. Mas continue abençoando, guardando, dando vitória a ele, a pastora Jennifer, sua esposa, e também a igreja do Senhor ali, na cidade de Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro. Continua dando vitória, graça ao teu servo, no nome de Jesus, abençoando sua vida e seu ministério. E a todos os meus amados irmãos que estão aqui comigo, Senhor, que eles sejam por ti abençoados no nome de Jesus. Que eles recebam da tua parte o fortalecimento, a renovação, o revestimento de poder para continuarmos, ó Deus, na tua presença e passarmos, ó Pai amado, por esta crise na presença do Senhor, adorando a ti e sendo bênção, ó Deus, para os nossos irmãos. No nome de Jesus, abençoa a todos. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Meus amados, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. E até amanhã, se Deus quiser, às 23 horas. Cantor Alice e cantor Marquinhos. Agora eles são uma dupla, irmãos. Pensa num negócio top. Pensa num projeto extraordinário. Estão com um canal no YouTube. Olha, entra lá e procura lá Alice e Marquinhos. Tá? A dupla Alice e Marquinhos. Se inscreva no canal deles. Olha, eles gravaram agora uma canção
né? Eles fizeram um cover, né? Uma releitura de um hino maravilhoso, maravilhoso. Procura lá no YouTube a dupla Alice Marquinhos, tá bom? Procura lá, Alice Marquinhos ou a dupla Alice Marquinhos, você vai encontrar lá e você vai ver como Deus está usando este casal, amém? De bênçãos no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado.